Sejam bem-vindas, bem-vindos, empresárias deste Brasil. Eu sou a Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional e eu ensino empresárias a assumirem as rédeas das suas emoções e destravar o seu negócio em 3 meses. Sempre lembrando que o meu foco é pequena empresa e eu trabalho justamente com as emoções da mulherada para não ter risco delas travarem. E hoje a live, ela é a live mais especial da vida, porque ela fala justamente disso. E, inclusive, já queria trazer um exemplo que muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas com medo. Inclusive, eu estava falando com uma pessoa agora no celular e eu acabei tendo que não respondê-la. Então, se ela entrar, espero que ela entre agora. Mas ela estava preocupada como que ela ia me responder. Gente, não se prendam a detalhes, só faça. Então a live, né, hoje vai ser justamente sobre isso, sobre jogar a mochila do outro lado do mundo, de como conseguir entender quanto o seu emocional, que muitas vezes não bem gerenciado, ele interfere diretamente em como a gente se posiciona no nosso negócio. Pode parecer que é bobo ou que é pequeno, mas eu inclusive dei vários exemplos de como uma empresa, por exemplo, que eu atendi quase foi à falência por questões emocionais. E aí, como eu sou psicóloga, eu sempre olho mais para a questão da emoção como causa dos problemas, para depois a gente entender a gestão da empresa, né? E aí eu percebi que uma das grandes causas de problema é porque as pessoas não gostam de se comprometer. Falando do universo feminino, isso acontece mais ainda. Só para explicar uma coisa bem legal. Por que esse título, né? Jogar a mochila do outro lado do muro. Eu não fiz isso, tá, gente? Não fazia, eu era bem caxiça. Mas a minha mãe fazia, ela contava. A minha mãe matava a aula quando ela era pequenininha no colégio. E aí, como que elas faziam? Elas jogavam a mochila pro lado de lá, do muro, e depois elas davam um jeito de escalar, sair por algum buraco, enfim. Elas davam um jeito de subir o muro e fugir. E isso, na verdade, demonstra impulsividade. E essa é uma das maiores brigas da pessoa que é mais impulsiva com a pessoa que é menos impulsiva. Então, por exemplo, lá na minha empresa, que eu tenho uma pastelaria com meu marido ele é bem mais impulsivo. O empreendedor, normalmente, ele é mais impulsivo. Ele é mais de correr risco, de ter ideia, de se atirar e vai para frente, vamos. E as pessoas da área da gestão, que nem eu, e ainda é intensificado porque eu sou taurina, a gente é mais pé no chão, a gente não gosta de correr riscos, a gente gosta de planejamento, a gente gosta de análises, a gente gosta de dados. Então, aqui em casa, normalmente é uma briga, porque o James quer jogar a mochila do outro lado do muro, e quando ele levanta o braço para jogar, eu vou lá e agarro a mochila e não deixo ele jogar. E a gente fica nessa briga constante. E qual é a solução? É jogar a mochila? Hoje eu vou falar que sim, mas nem sempre, tá? Então, antes da gente sair jogando a mochila de qualquer jeito, eu preciso só deixar claro antes que a impulsividade desmedida, ela é ruim, tá? Não é boa. Mas a gente precisa também entender até que ponto o não jogar ou não se jogar ou não se permitir pode estar nos travando. A gente precisa encontrar o equilíbrio entre se jogar e tentar ter um certo planejamento, né? Para não se perder no caminho e não se machucar. Porque, na verdade, o se jogar, ele envolve mais risco, sem sombra de dúvida. Só que o não se jogar para evitar a impulsividade, nada mais é do que uma desculpa para ficar procrastinando. Então, nem um lado é bom e nem o lado é ruim. Na verdade, a gente precisa encontrar o equilíbrio. Mas o tema hoje vai ser justamente para aquelas pessoas que estão em cima do muro, que precisam tomar decisões, que precisam se comprometer com as suas coisas e acabam não decidindo. E aí eu sempre gosto de falar também, as pessoas que estão em cima do muro, elas falam assim, mas eu não me decidi. Quem está em cima do muro decidiu não se jogar, né? Só não teve o peito para dizer que não. Mas aí vai dizer assim, Ju, mas não, eu queria ir, mas é que não deu. Se não deu é porque não, tá dando desculpa. O se jogar, ou jogar a mochila para o outro lado do muro, nada mais é do que, de fato, tomar uma decisão e ir. E significa abrir mão da segurança do muro, seguro, significa abrir mão da certeza, daquilo que a gente conhece, significa abrir mão do resultado ruim, mas controlado, que muitas vezes eu tenho, e se atirar significa se jogar ao novo, ao desconhecido, ao que a gente não faz ideia, ao que a gente não tem controle.
que pode ser que dê bom, pode ser que seja um horror. Não tem como saber. E não tem mesmo. A gente pode fazer excelentes planejamentos, ainda assim são apenas planos. Porque se jogar de verdade, envolve não ter certeza de nada. Eu vou pensar de forma geral sobre a vida. Viver é um grande risco. Viver significa não ter controle. Significa abrir mão das certezas para a gente continuar vivendo, porque por mais que a gente planeje e controle as situações, a vida nos sacode, nos balança e faz o que ela quiser. Eu não dou um passo sem ter certeza que é ali que eu quero ir. Eu sou conservadora, eu não gosto de trocar os móveis de lugar. E aí, quando eu decidi engravidar, eu decidi que eu queria engravidar entre fevereiro e março, porque eu ganharia no fim do ano, que era dezembro, e dezembro é uma época boa para mim por causa da pastelaria, porque cai o movimento, eu poderia ficar com minha filha, passaria os 3 meses e depois eu voltaria em março do outro ano a voltar a trabalhar normal, porque baixa o movimento tanto da pastelaria quanto de consultoria. E o meu planejamento foi tão lindo que eu engravidei em março. E a Liz nasceu em dezembro, no auge da pandemia, em lockdown, inclusive. E a vida fez o que ela quis. Eu podia ter todos os planejamentos do mundo, eu engravidei no mês que eu queria. E a pandemia arrasou com todos os meus planos. A pastelaria naquele momento nem tinha faturamento, eu não sabia como que ia ser minha vida, eu vivia completamente de serviços como autônoma, e estava uma incerteza. E hoje estamos aqui. Eu tô bem, minha filha tá bem, meu marido tá bem, a pastelaria tá bem. E foi isso. Isso é se jogar, né? Isso é a gente arriscar. E eu procrastinei muito para engravidar, muito. E eu lembro que eu tinha muitas conversas com meu pai. Eu dizia assim, meu Deus, mas assim, e se, né? E se eu passar por algum trabalho e tiver uma necessidade, como é que eu vou fazer para sustentar? E a gente se preocupa assim, porque a gente quer dar o melhor, né, para os filhos. E meu pai falou para mim, Ju, a gente sempre vai passar por trabalho. Sempre vão ter altos e baixos na vida. Então, independente de tu ter filho ou não ter filho, tu vai passar por perrengue. Não tem que ser isso que vai nortear. Enfim, esse foi só um exemplo para mostrar que a vida é a vida. Ela faz o que ela quiser da gente. A gente precisa aprender a surfar nessa onda da instabilidade, entre aspas, né? Dessas incertezas. Ontem eu estava ouvindo uma palestra e ele falava sobre vida, assim, era um filósofo. Não lembro qual foi a palavra, mas era alguma coisa assim sobre a inconstância. Que a vida é inconstante. Essa é a única certeza que a gente tem, que a gente não tem certeza de nada. Mas, vamos voltar à lógica, então, que eu estava falando aqui, né? Para a mulherada que não gosta de errar, que quer se preparar antes de entrar em algo de cabeça, que não se compromete até ter certeza que vai dar conta, a gente não dá conta. E a gente não tem certeza. E aí a gente tem 2 caminhos. Ou a gente entra e corre o risco de ter que lidar com isso. Ou a gente não entra e fica esperando uma eternidade, achando que a gente vai ficar pronta. E nunca faz o que a gente quer ou o que a gente precisa. Aí eu ouço vários relatos, eu tô procrastinando. Enfim, então voltando à questão da procrastinação, né? Então eu ouço muito relato de gente que tá procrastinando e no fundo é só medo de correr risco. Medo de se comprometer e porque acha que não vai dar conta. Medo de se comprometer e achar que pode fazer alguma coisa errada. Medo de se comprometer e alguém não gostar de algo. E aí não faz. E tá tudo bem. Eu respeito. Mais ou menos. Eu brigo, né? E essa que é a grande sacada, assim. Primeiro que a gente nunca vai estar pronto. Eu já dei esse exemplo também da questão da criança. As crianças começam a caminhar, em média, perto de 1 aninho. Se eu ficar com uma criança no colo o tempo inteiro, colocar ela só na cama ou no meu colo, sem botar no chão. Quando ela fizer 1 aninho de idade, se eu botar no chão, ela não vai caminhar. Porque a gente não fica pronto para então caminhar. A gente caminha e fica pronto. Porque a prontidão vem pelo treino, vem pelo acerto e o erro. Mas a gente não quer errar, a gente não quer caminhar. A gente fica em cima do muro. Até aí faz sentido? E aí eu queria trazer uma frase de efeito. Então anotem isso em algum lugar numa folha. Olhem isso ao longo da semana de vocês. Porque muitas vezes a gente se perde e eu me perco junto. Sempre quando eu dou meus exemplos,
sempre quando eu falo alguma coisa, eu sempre trago exemplo meu, porque eu também sou mulher, eu também sou humana, e eu sinto as mesmas coisas. E eu tenho crises existenciais o tempo inteiro. Mas eu venho aprendendo cada vez mais a não cair nessas armadilhas que a gente cria pra gente mesmo, né? Eu vi uma vez era um desenho, assim, de um lápis, tinha vários lápis, um do lado do outro. Tinha um perfeitamente apontado, lindo, que dava até satisfação de ver. E os outros tudo já meio gasto. E aí dizia assim, é muito lindo, né? A gente é muito bonito quando a gente não faz nada. Porque quem tá fazendo mesmo não tem toda essa beleza. E aí a frase que eu quero que vocês anotem é que a gente tem que ter o foco em impactar a vida das pessoas. Com o nosso produto, com o nosso serviço. A gente tem que ter o foco do quanto a gente vai servir ao outro e ajudar o outro. Essa é a nossa missão de vida. A gente não tem que ter o foco em ser perfeita. A gente não tá aqui para ser bonito ou para ter uma aparência de perfeição, de que a gente nunca erra. A gente está aqui para justamente gastar, aprender, apontar de novo. Então, a gente tem que ter sempre em mente que o foco é justamente impactar. E isso significa se atirar. Escolher um lado do muro e ir. Ok, né? Aí vocês vão dizer assim, ok, Ju, mas eu não consigo. Deixa eu só olhar aqui. Eu não consigo, é difícil para mim, eu acho que eu ainda não tô pronta, eu entendo o que tu tá falando, mas eu acho que ainda tá faltando alguma coisinha para mim, então eu vou continuar aqui, vou assistir mais um curso, vou me capacitar, enfim, vou buscar ler um livro, eu sei que daqui a pouco eu vou. Vocês sabem qual é o prejuízo da gente não se comprometer com a melhoria, com a mudança, da gente não se comprometer com a gente? Com o passar do tempo, o não compromisso, o não pular do muro para um dos lados, significa que a gente vai ficando cansada, frustrada de não chegar em lugar nenhum. A gente fica paralisada porque cada vez fica mais difícil sair do lugar. É como se a gente fosse ficando cada vez mais afundada e não conseguisse mais se movimentar. E aí o grande problema por trás dessa questão que a gente se paralisa é justamente porque a gente olha pra gente paralisada e diz assim, viu como tu é ruim? Viu como tu não é capaz? Eu sabia que tu não era capaz. Ainda bem que tu ficou aqui. E aí a gente passa a acreditar que a gente não é capaz porque a gente não é boa o suficiente. Quando na verdade a gente só não atingiu o resultado porque a gente não se movimentou. O resultado não veio não por falta de competência. Ele não veio porque a gente não se mexeu. Mas a gente não enxerga que não se mexeu. A gente acha que é por falta de competência. Aí a gente pega toda aquela falta de resultado, toda aquela frustração, todo aquele mal-estar, toda aquela cobrança, aquela culpa que a gente joga em cima da gente por se sentir incapaz, por não se mexer, por ser inferior aos outros, e aí a gente comprova, viu? Ainda bem que tu não foi. E a gente começa a perder a vida. E eu digo perder a vida porque quando a gente leva uma vida sem propósito, na minha percepção, sem propósito eu digo sem ter sentido, tu acordar da cama sem nenhum objetivo, sem nenhum foco, sem nada, os dias ficam meio inúteis, assim, né? É muito triste, assim. E aí, aos poucos, a gente vai perdendo a vida mesmo, porque a gente vai perdendo o prazer de viver. E aí, o que é o prazer de viver, se a gente parar pra pensar? É o correr, é o brincar, é curtir os filhos, é curtir família, curtir amigos, é descansar, é aprender. Mas isso envolve risco. Isso envolve exposição. Isso envolve compromisso. Então, ao mesmo tempo que eu não me comprometo, eu abro mão muitas vezes da felicidade, do prazer, do bem-estar. Porque eu não me comprometo. E a lógica e a maior parte das minhas pacientes no consultório cai sempre nisso. E eu não tô mentindo para vocês, tenho certeza que já deve ter passado na cabeça de vocês. O que eu mais ouço no consultório é: eu não faço porque eu tenho medo de perder. E é uma boa estratégia, não perde mesmo. Só que não ganha.
E aí, será que não é perder igual? Porque se é para eu não ganhar... E assim, vamos sempre fazer uma analogia. Eu não tô falando de ganhar ou perder, no sentido de ser um campeonato, ou uma busca desenfreada, porque eu tenho que ser melhor que os outros, não é nada disso, tá? Não, sem levar para esse lado, até porque eu nem faço isso, eu adoro descansar no meio das minhas jornadas, para mim nada é tão frenético. Mas, quando eu não entro para ganhar no sentido de correr atrás da minha satisfação, do meu desejo, eu perco. Eu perco porque eu não estou fazendo nada que é importante para mim. Então eu não estou fazendo nada. Porque se eu estou fazendo alguma coisa para os outros ainda. Então pensem nisso. Aquilo que vocês deixam de se comprometer, o que traz de prejuízo? E traz muito prejuízo. Será que eu convenci vocês a se comprometerem? A gente tem que entender que o movimento é o que faz a gente viver, que faz a gente crescer, faz a gente evoluir. O movimento é o grande responsável por manter a vida em ordem. As coisas estão sempre mudando e se movimentando. A própria natureza, né? Ela se movimenta o tempo inteiro. Então a gente precisa de movimento. Parar não é o caminho. Parar vai trazer muito prejuízo. Só que quando eu falo movimento, também não é um movimento de sair correndo atrás do rabo, né? Ficar correndo em círculo, ou que nem eu falei na semana passada, isso é um movimento meio frenético, sem fazer nada em si, né? Só ficar se movimentando. Então, até dei um exemplo, meu marido faz isso. Quando ele tá muito ansioso, ele se movimenta. E ele se movimenta para limpar a casa. Ok, é bom, né? Mas ainda assim não resolve a angústia dele. Então, ele não cresce. Ele só limpa a casa. Então, acaba sendo que é um movimento que não gera o crescimento que ele precisa, não gera aprendizado, não gera uma grande melhoria. Talvez melhore a minha vida, porque resolve o problema da casa, eu não vou precisar fazer. Mas não resolve as questões internas. E ele fica parado, e ele fica patinando. E muitas vezes a gente faz isso, nos nossos negócios, inclusive. A gente não olha para onde precisa, a gente não faz o que precisa, e a gente resolve ficar fazendo faxina. Bota funcionário, tira funcionário, troca, agora eu não quero mais trabalhar com esse produto, quero trabalhar com outro produto, e vai tentando, e às vezes não para pensar no que de fato está acontecendo. Então esse movimento, ele não é um movimento aleatório, mas a gente pelo menos tem que ser um movimento em espiral. Uma vez eu vi isso numa pós-graduação que eu fiz, eu achei bem legal. Era uma teoria de um psicólogo, porque a gente fala, ou a gente corre atrás do rabo, né, e anda em círculos, que é ruim, ou a gente tem que, caminhar em linha reta, né? Só que ele deu o exemplo que a gente não cresce assim e não cresce assim. A gente cresce assim. Parece que a gente está em círculo, mas cada vez a gente vai crescendo mais, a gente cresce em espiral. Porque ninguém consegue ser 100% eficaz, que sai andando em linha reta e nunca erra. Então a gente vai, começa, erra um pouquinho, volta, faz de novo, anda mais um pouquinho, erra, volta mais um pouquinho, e é assim. Então nosso crescimento ele é em espiral, a gente vai crescer desta maneira, mas a gente cresce. A gente tem que continuar se movimentando. Faz sentido? Quero colocar vocês em movimento. Quero saber se já convenci vocês. Se não convenci, eu vou falar mais. Ok, Ju. Tu até me convenceu, mas eu, particularmente, estou muito sem força. Assim, eu não tenho de onde tirar. É extremamente difícil. Eu não sei como. Joga a mochila do outro lado do muro. Agora é a questão de jogar a mochila do outro lado do muro. Como assim? Vamos voltar lá que eu falei no início da questão da minha mãe matando aula, né? Simplesmente ela pegava a mochila, ela era muito decidida, impulsiva, mas muito decidida. Ela pegava a mochila e jogava. Depois ela corre atrás para saber como que ela vai lidar com os problemas. Se der bom, ótimo, se livra da aula. Se der ruim, vai lidar com as consequências. Ela apanhava, etc., quando chegava em casa, mas ela dava conta. E aí a questão de jogar a mochila é isso, e aí eu vou trazer o meu relato pessoal, assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito isso, assim, de pensar um zilhão de vezes antes de fazer, e eu penso. A minha habilidade é que eu penso mais rápido, então eu sou mais rápida para planejar e pensar em todas as possibilidades, mas eu penso. Aí eu chego, tá, agora eu vou ir. Aí eu começo a planejar tudo para conseguir. E aí eu nunca vou. E eu fico me enrolando, mas não tá bom. E aí a gente nunca vai, e procrastina. Então, a sacada de jogar mochila, eu tenho feito isso. Eu comecei a fazer isso porque eu entrei numa mentoria
que eu faço hoje, que é o que está fazendo essa migração do meu trabalho do presencial para o digital. E nessa mentoria a gente ouve muito disso, assim, é difícil, é complicado, ninguém vai dizer que vai ser fácil, mas precisa ir. E não dá para desistir, porque se desistir a gente volta fora tudo que fez, né, até agora. Então a gente tem que ir. E aí ele fala, só que ele fala jogar o chapéu. Ele fala, joga, depois tu dá um jeito de correr atrás. Então eu venho me permitindo a me colocar aqui na frente, a fazer live. Pode parecer que não, as pessoas dizem, mas tu te comunica bem, nem dá pra, né, a gente nem percebe que tu é tímida, gente, eu sou extremamente tímida. Eu não gosto de me expor, não gosto mesmo. Se vocês estão sem forças, usem a força só para jogar a mochila. Só isso. Só jogue. E aí depois, agora anotem aí num caderninho, que agora eu vou dizer pra vocês o que vocês têm que fazer, então, depois que jogar a mochila, porque depois que jogou, aí ferrou, né? Aí agora tem que começar a correr atrás. Normalmente é assim, aí sai que nem uma louca pra fazer tudo que ficou pra trás. Mas é bem legal, porque a gente tem a tendência também a achar que, joguei, agora eu vou ter tempo e vou fazer tudo perfeito. Não vai, não vai. Lembrem lá da frase que eu falei pra vocês, não se trata de ser perfeito. A gente não tá aqui pra mostrar perfeição pra ninguém, a gente tá aqui pra impactar. Então, eu tenho clareza que eu tô aqui para trazer algum resultado, alguma inspiração para vocês, porque eu sei o que é ter uma empresa pequena no Brasil, ser mulher, estar à frente, cuidar de casa. Eu sei o que é ter crise de ansiedade, eu sei o que é ficar procrastinando, mas eu tô indo. E eu quero que vocês vão também. Porque em algum momento eu consegui buscar ajuda. Nem sempre todo mundo consegue buscar ajuda. Então, é minha missão fazer isso também. Eu acho que a gente está aqui para mostrar para vocês que não é quem fala é uma pessoa perfeita. Não acreditem nisso. Eu sou uma pessoa humana igual vocês. Mas então tá, então peguei o caderninho que agora eu vou dizer. Beleza. Então, tô sem força, joga a mochila. Jogou, agora eu vou falar o que vocês vão fazer, tá? Ju, mas não. Cara, fecha os olhos e joga a mochila. Fecha os olhos. Sem brincadeira, eu tenho pavor de vender, pavor. Eu até tava falando com alguém aqui durante a semana, na semana passada, eu tenho pavor de vender. Quando eu ia fechar algum contrato de trabalho, nossa, eu ficava extremamente ansiosa, eu não conseguia dar o meu preço, e aí o que eu comecei a fazer? É o que eu tô falando de jogar mochila. Eu não sou boa em tudo e eu não tenho pretensão em ser boa em tudo. Aí o que eu faço? Eu monto o que eu preciso e passo pro meu marido. Meu marido olha assim, tá baixo, aumenta. E aí ele ia me regulando, porque eu sempre jogo para baixo, né, meu preço. E aí meu marido, aumenta. Aí quando eu chegava, eu mandava a mensagem, ele escrevia comigo a mensagem, quando eu ia mandar uma mensagem de venda, WhatsApp, alguma coisa assim. Ele escrevia, ele ia me dizendo as coisas para o que eu tinha que escrever, de tanto medo que eu tinha, e eu mandava. E eu mandava e saía correndo, literalmente. Eu fechava o celular e deixava o celular na mão dele, de tanto medo. Medo do quê, gente? Ser rejeitada, sei lá, da pessoa não querer comprar meu serviço. E eu ficava apavorada, e eu deixava o celular com ele. E tá tudo certo. Quando a pessoa respondia, ele vinha e dizia assim, a pessoa respondeu, agora você tem que falar isso, isso, isso. Então, vocês vão fechar os olhos e vão jogar a mochila. E joguem. Jogar a mochila? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, tudo bem, pode fechar os olhos e sair correndo um pouco e dar um tempo, né? Então, fez uma coisa muito difícil, e eu faço isso às vezes. Consegui vencer uma barreira. Tira um tempinho e descansa. Porque realmente é bem exaustivo emocionalmente falando, a gente pensa que não, que é bobagem. Gente, é terrível vencer os nossos medos. É justamente muito difícil. Mas aí depois que vocês conseguiram, vocês estão de parabéns. Aí tira um tempinho, vai descansar, tira uma tarde livre para não pensar em nada. Beleza, então voltamos. Jogou a mochila? Agora pega um caderninho e começa a planejar. O que tu vai fazer? Já que tu já jogou a mochila, agora tu precisa planejar. O que tu vai botar nesse planejamento? O que tu vai entregar? Eu não sei o que vocês têm em mente, assim, né? O que vocês estão passando. Se vocês quiserem me trazer alguns exemplos, a gente vai pensando junto aqui. Mas, assim, pense naquela decisão que vocês precisam tomar, que vocês estão se amarrando. Jogue a mochila e planeje. Beleza, agora eu tomei a decisão. É esse lado que eu quero ir. O que eu vou fazer agora? E joga no caderninho e planeja. Planejou? Aí vocês precisam ver duas coisas importantes. O que vocês já têm de recurso para dar conta disso? O que de fato vocês vão conseguir fazer? E o que vocês não vão fazer? Que vocês não conseguem fazer? Ju, que horror, que triste. Eu não vou conseguir? Não, provavelmente não vai. E aí, quando não, né, listou tudo que consegue e o que não consegue. Enfim. Aí colocou lá o que tu tem de recurso e o que tá faltando. Aí o que tá faltando, tu vai fazer uma coisa bem importante também, e que normalmente mulheres mais controladoras, tipo eu, tem muita dificuldade de fazer. Pedir ajuda.
Então, vocês vão pegar a equipe de vocês, seja funcionário, seja marido, seja esposa, seja família, seja filho, não interessa. Junta uma galera que confia em ti, que acredita em ti. Senta com eles e mostra teu projeto. E agora não tem mais volta. Então vai, porque agora tu já jogou a mochila. Agora tem que buscar a mochila, tem que pular o muro, não tem mais o que fazer. E aí, feito isso, tu vai montar com eles ideias de como conseguir ir atrás daquilo que tu não tem. Pode ser buscar parceria, pode ser... Enfim, aí, né, vai ter várias soluções. Vou dar um exemplo aqui para vocês que eu tô falando, né, da minha própria... dessa mentoria que eu tô fazendo. Ela é uma mentoria bem cara, assim, bem cara. Eu paguei um carro quase para estar nessa mentoria. E eu vi que eu tava procrastinando. E aí eu tinha duas soluções. Ou eu abandonava o projeto e botava fora um carro, ou eu dava um jeito. E aí eu sentei e fiz isso que eu tô falando pra vocês. Assim, eu pensei, o que tá me pegando? Onde que tá me pegando que eu não tô conseguindo avançar? Onde que tá o meu problema? E aí eu comecei a pensar. Então, assim, eu tinha algumas dificuldades de exposição. Chegava num ponto que eu travava e não conseguia me expor mais. E outra questão é a parte tecnológica. Eu sou muito ruim pra essas coisas, assim, de monta live, faz isso, faz aquilo, programa, eu sou horrível. E aí eu tava conversando nessa mentoria com uma das pessoas que orienta a gente, e a pessoa falou assim, pede ajuda. Tipo, tão simples, pede ajuda. Gente, uma coisa tão simples, mas parece tão difícil. E aí eu consegui ajuda, e fechei uma parceria maravilhosa, que é o Carlos e a Michelle, que estão por aqui. Hoje temos uma equipe, e é graças a eles também que eu tô conseguindo destravar, porque senão eu não ia conseguir, eu tava procrastinando. Mas é isso, a gente não vai ser perfeita, não esperem que vocês continuem com a ponta do lápis apontadíssima e linda e maravilhosa, porque vocês vão ter que escrever muito para ficar boas. E a gente precisa entender que não é sobre mostrar para os outros o quanto a gente é perfeita, mas é o quanto a gente marca a vida dos outros enquanto a gente escreve. E a gente vai pedir ajuda se precisar, a gente vai buscar outros recursos, a gente vai buscar socorro, a gente vai pedir um colo. Provavelmente, eu vou adiantar para vocês. Se vocês jogarem a mochila do outro lado e vocês buscarem ajuda para executar e vocês não pararem, eu vou dizer o que vai acontecer. Não com todo mundo, tá? Mas com algumas pessoas. Comigo, por exemplo, acontece porque eu tenho uma personalidade que eu somatizo mais. Quando eu não paro, eu continuo indo, o meu corpo começa a parar. Ele sempre dá um jeito de me deixar trancar. Me dá lombalgia, eu fico travada, assim, eu travo, literalmente eu travo. Eu tenho crise de enxaqueca, eu tenho crise de ansiedade, que eu fico extremamente tonta, jogada no chão, eu não consigo ficar em pé, eu fico totalmente zonza, eu tenho labirintite, enfim, eu travo muito. Inclusive, teve uma vez, eu detesto vender, né? Eu já contei isso pra vocês. Aí eu tinha que fechar um negócio, e eu tinha minha empresa, eu era dona, tinha outras pessoas na minha equipe, vendedor, tudo, mas a pessoa pediu que eu fosse. Gente, vocês não têm noção. Tava lá a Juliana, linda, leve, plena na reunião, extremamente ansiosa, porque eu não gosto disso, é muito difícil para mim, me exige demais emocionalmente. E eu comecei a passar mal, e eu senti que eu ia vomitar. Eu falei para ele, tu me dá licença só um pouquinho? Aí eu saí da empresa, fui até a sarjeta, vomitei na sarjeta, gente, eu fiz isso, eu sou um horror. Vomitei na sarjeta, me recuperei, fui até o banheiro, passei uma água no rosto, lavei os dentes, e voltei para a reunião plena. Porque eu não vou me travar por causa disso. Não tem problema. E eu fico nesse diálogo interno comigo mesma. Eu falo, tu quer vomitar? Não tem problema, a gente vai lá, vomita e depois volta. Eu faço isso comigo. E eu tenho essas conversas comigo, eu acho muito legal, porque por mais difícil que seja, daqui a pouco passa o mal-estar. Porque é como se meu corpo dissesse assim, mas que praga, né, que ela não para. E aí alivia. Então, se vocês jogarem a mochila, provavelmente vocês vão travar em algum ponto. Não tem problema. Achem a solução e continuem andando, porque vai passar, o sintoma passa, o mal-estar passa. Isso é gerenciar as emoções. Sempre a gente vai se preocupar, mas a gente não precisa travar por isso, nem parar por isso. E aí eu queria, então, contar para vocês, né? Estou fazendo com toda a dificuldade do mundo, dessa vez menos dificuldade, porque eu pedi ajuda, eu descansei, né? Então eu tô com uma equipe hoje montada que já me dá suporte. A gente errou um monte, eu queria ter feito muito mais coisa, mas enfim, né? Farei no próximo. Eu sempre penso, o próximo vai ser melhor, o próximo vai ser melhor e o próximo vai ser melhor. Isso me acalma, é um mantra, né? Não estamos numa situação financeiramente positiva no Brasil, né? Estamos saindo de uma questão de crise econômica, crise política, enfim. Então a gente também, né, não sabemos como vai estar amanhã, as vendas e tudo mais, daqui a pouco tá sem dinheiro. E aí eu queria trazer uma oportunidade de conseguir honrar com a mochila que vocês jogaram do lado de lá. O
que eu quero só mostrar? E esse é o último ponto, né? Porque eu falei assim, ó, joga a mochila, fecha os olhos e joga. E depois dá uma descansadinha para não passar mal, pega o caderninho e monta o planejamento, pede ajuda, define o que tu tem de recurso que não tem, pede ajuda para ser criativo e descobrir como que tu vai arranjar o que não tem, descansa de novo no meio dessa jornada, a gente precisa dar uma descansada, a gente precisa descansar, voltar à nossa sanidade mental para a gente não pirar, e aí o mais importante, sejam criativas. A gente precisa ser criativa para resolver os perrengues. O que não dá é a gente ficar com desculpinha. Quer dizer, dá, né? Dá pra dizer, ai, não deu, ai, não consegui, ai, isso. Gente, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá desculpa. Eu sei, desculpem falar isso, mas é verdade. Se eu tô em cima do muro é porque eu decidi que eu não quero. Porque quem quer, pula. Quem não quer, fica, ai, mas eu não sei, mas eu não sei. Eu sei que tu não sabe. Mas tu tem duas opções, ou vai ou não vai. Como tu não foi, tu decidiu ficar, tá tudo certo. Só não te queixa. Né? Não dá pra reclamar depois da vida que tá levando. Eu ainda postei um negócio. Eu reclamo, nossa, eu reclamo um monte. Eu sou bem reclamona, assim. Quem trabalha comigo, meu Deus, eu reclamo. Mas eu faço pelo menos. Então vai reclamando mesmo. Não tem problema, tá? Mas ou vão, ou não vão. Eu tava no primeiro semestre de faculdade. Eu não tinha trabalho, eu não tinha dinheiro. E tinha um congresso. Meu sonho era fazer neurociência, porque eu queria entender o funcionamento humano. Eu sou a figura mais louca que eu adoro entender como que funciona, né, o pensamento e as conexões. Ia ter um congresso de neurociência. Aí eu fui lá, planejei quanto que eu precisava de dinheiro de ônibus, quanto que era o ingresso, né, para participar do congresso, tudo. E coloquei tudo anotadinho. Aí eu vi que eu precisava, não vou lembrar agora, mas sei lá, eu precisava, sei lá, uns R$300. Aí o que eu fiz? Eu fiz a rifa. E eu botei na parede da minha casa, para todo mundo que entrasse em casa, fosse família, fosse amigos. E aí eu coloquei isso pregado e eu não oferecia. Eu dizia, as pessoas achavam engraçado, eu fiz um quadro bem colorido, bem diferente. Quem entrasse, metia o olho. Então, daqui a pouco, se vocês têm uma empresa física, pode colocar isso na empresa na física, numa parede. Se vocês têm alguma lojinha, por exemplo, no Instagram, coloquem isso no Instagram, mas tem que ter um bom discurso, que é o que pega. O que fez as pessoas comprarem a minha rifa não foi comprar a rifa. Às vezes as pessoas elas nem querem pelo prêmio em si, mas elas querem ajudar os outros. As pessoas, de forma geral, gostam de ajudar os outros. Então, façam isso de coração. Não peçam o dinheiro. Peçam ajuda para vocês chegarem onde vocês querem. E, em troca, vocês vão oferecer o serviço de vocês. As pessoas, sem sombra de dúvida, vão ajudar. Experimente fazer isso. Aí eu levantei o dinheiro, todo bem linda, e aí o congresso foi cancelado. Acabei não indo, troquei, fui trabalhar na área organizacional, mas tudo certo. Mas esse é um exemplo para vocês, porque aí tem várias outras possibilidades. Como que a gente pode conseguir levantar um dinheiro rápido? Dê uma pensada. O que vocês sabem fazer, que de repente as pessoas gostariam de ter, e vocês poderiam usar isso, né, e não estão usando. Mesmo que não seja do negócio de vocês. Vou dar outro exemplo. Mas assim, eu não quero que vocês achem que eu sou uma pessoa fora da curva. Não sou, só porque quando eu boto uma coisa na cabeça eu sou teimosa, tá? Eu sou taurina. Quando eu decidi fazer intercâmbio, estudar fora, eu fui estudar no Canadá uma vez, né? E aí eu precisava juntar dinheiro, eu não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro. Enfim, nunca tive uma relação muito próxima com meu pai, então eu também não podia garantir que eu ia conseguir dinheiro. E aí eu comecei a trabalhar. Na época, eu fazia estágio na faculdade, eu ganhava R$290. E a minha mãe era funcionária pública aposentada, ganhava uma mixaria, assim, né, um saláriozinho e meio. Então ela também não tinha muita condição de me ajudar com muita coisa. O que eu fiz? Era época de férias. Aí eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a trabalhar de noite em festa, que eu ganhava uma grana legal. Eu saía das festas, 5 horas da manhã, e eu pegava de caixa num posto, eu tocava das 5 até 1 da tarde. Desse posto, aí eu fazia para casa, eu fazia brinco para vender, eu fazia tipo artesanato, assim, eu fazia brincos e vendia, e eu passava, lavava e passava roupa para fora. Para pessoas que, tipo, a minha prima detestava passar roupa, eu passava roupa. Nesse movimento, e tudo para juntar o dinheiro para eu poder ir para o Canadá. Parece surreal, mas eu levantei R$4.000 em 3 meses, tá? Sendo que eu ganhava 290. Tipo, eu cobrava R$1 a peça, R$2 a peça de roupa, eu vendia brinco a R$30, enfim. Aí eu lembro que quando eu tava fazendo isso, até aula de inglês eu dei também, aula particular de inglês na época. E quando eu tava fazendo isso, eu lembro que o pessoal via esse meu movimento e eles ficavam encantados. Meu Deus, como que eu posso te ajudar? A minha mãe passava as roupas pra mim, já tava no momento que ela já passava roupa. O meu marido contratou aula de inglês para todas as funcionárias dele. Ninguém queria aula de inglês, mas ele contratou, porque ele nem era meu marido na época, era só meu namorado.
mas também ele ficou super empolgado. Então, se as pessoas começam a ver o nosso movimento, as pessoas querem ajudar, isso contagia, as pessoas querem fazer, elas sabem parte disso. Então, façam isso, pensem. Eu já vendi brigadeiro, já fiz brigadeiro para vender. Então, assim, aposto que vocês têm coisas que vocês podem fazer, um extrinha. E aí a gente tem que entender que é por um motivo específico, tá? Eu diria que o melhor é fazer a rifa, porque tá dentro do negócio de vocês. Vamos lembrar lá em manter o foco, tá? Então, a rifa é o melhor. Mas, dá para buscar outras coisas? Pense o que vocês têm dentro de casa que vocês não usam há muito tempo, que dá para vender, dá para levantar uma grana. Pense o que vocês podem fazer para oferecer para as pessoas. Daqui a pouco pode fazer um pão. A Nayana faz, né? Tudo bem que já é o negócio dela. Mas, assim, pensa num programa de... uma assinatura de pães, Nayana. Combina com algumas pessoas que te paguem, sei lá, por semana, 3 cafés que tu entrega. E todo dia de manhã tu entrega lá. Ou, enfim. Tem uma infinidade de coisas que dá para fazer. E aí eu amo essa parte que é a inovação. Ó, a Michelle que tá fazendo brownie. Enfim, vocês podem dar ideias também. Mas eu quero justamente que vocês enxerguem que tem várias possibilidades. Não paralisem. Joguem a mochila e depois de jogar, corra atrás. Peça ajuda. A galera gosta de ajudar. Então façam isso que vocês vão se surpreender. Acho que é isso, né? Dados os recados paroquiais, desejo que vocês joguem a mochila pro lado de lá. Não se encolham. Joguem e depois corram para buscar. E se precisar contar comigo, podem contar que a gente vai buscar juntas, tá?